No coração da natureza selvagem, um duelo silencioso está prestes a começar. De um lado, o louva-a-Deus, o caçador paciente, dono de reflexos fulminantes e garras serrilhadas que funcionam como verdadeiras armadilhas biológicas. Do outro, as formigas, insetos que, apesar do tamanho reduzido, carregam força, veneno e, acima de tudo, uma inteligência coletiva que já derrotou criaturas muito maiores do que elas. À primeira vista, o confronto parece injusto. Um único louva-a-Deus pode esmagar uma formiga comum em questão de segundos, transformando-a em alimento. Mas e quando o adversário é a formiga titã, uma das maiores e mais agressivas do planeta? Nesse caso, o resultado já não é tão previsível. E se o desafio for contra um exército inteiro de formigas, é aí que até o predador mais ágil descobre que paciência e velocidade podem não bastar diante de uma maré de mandíbulas implacáveis. Essa é a batalha que vamos explorar. Formigas contra louva-a-Deus. Mais do que uma luta pela sobrevivência, é um choque de estratégias, de adaptações e de limites biológicos. E a pergunta é: quem realmente leva a melhor nesse embate da natureza? Quando uma formiga comum cruza o caminho de um louva-a-Deus, o desfecho é rápido. Suas patas dianteiras funcionam como verdadeiras armadilhas vivas. Em menos de 50 milissegundos, mais rápido que um piscar de olhos humanos, a presa é agarrada e imobilizada. Os espinhos serrilhados penetram o corpo da formiga e logo os maxilares entram em ação, triturando a vítima ainda viva. Esse golpe quase instantâneo é resultado de uma visão privilegiada. O louva-a-Deus possui olhos compostos enormes, capazes de detectar movimentos mínimos e calcular distâncias com precisão impressionante. Tudo nele foi moldado para a caça solitária, onde a velocidade e o elemento surpresa decidem o combate. Contra pequenas formigas, o resultado é previsível. O predador reina absoluto. Mas a história muda quando falamos da formiga titã, também conhecida como formiga bulldog. Esses insetos, encontrados principalmente na Austrália, podem medir até 3 centímetros de comprimento, o que as torna verdadeiras gigantes no mundo das formigas. Suas mandíbulas são incrivelmente fortes, projetadas para agarrar e não soltar. E como se não bastasse, possuem um ferrão capaz de injetar veneno neurotóxico. O efeito desse veneno não é apenas dor intensa. Ele pode paralisar músculos e até matar pequenos animais. Em um duelo direto, a formiga titã não se intimida. Enquanto o louva-a-Deus avança com velocidade, tentando imobilizá-la antes da reação, a formiga contra-ataca com mordidas violentas e ferroadas. Muitas vezes, o louva-a-Deus consegue esmagar o tórax da inimiga antes de ser atingido. Mas em outros cenários, a picada da titã é fatal, paralisando o predador em questão de segundos. Aqui vemos o equilíbrio. Contra inimigos pequenos, o louva-a-Deus é praticamente invencível, mas diante de adversários do mesmo porte, sua supremacia vacila. A batalha deixa de ser previsível e se torna uma verdadeira roleta da natureza. Agora imagine um desafio ainda maior. Um enxame inteiro de formigas contra um único louva-a-Deus. É aqui que o cenário muda de forma dramática. O louva-a-Deus é um especialista em duelos individuais. Ele caça sozinho, depende de sua camuflagem, de seus reflexos e de sua força para dominar presas isoladas. Mas as formigas são o oposto. Sua maior arma não é a força individual, e sim a organização coletiva. Guiadas por feromônios químicos, elas conseguem se comunicar com precisão, formando verdadeiros exércitos. Cada formiga está disposta a se sacrificar pelo bem da colônia. Essa cooperação transforma pequenos insetos em uma força capaz de derrubar até mesmo predadores muito maiores. O louva-a-Deus até tenta resistir. Suas patas esmagam várias de uma vez, suas mandíbulas destroem dezenas de corpos.
Mas enquanto elimina algumas, outras já escalam suas pernas, presas ao exoesqueleto, mordendo, picando e injetando veneno. A cena é brutal. Em poucos minutos, um predador solitário que parecia invencível se vê coberto por uma maré de combatentes. Cada mordida reduz seus movimentos, cada ferroada drena sua energia. Até mesmo um louva-a-Deus adulto, com toda a sua velocidade, não resiste ao ataque coletivo. Esse contraste é fascinante. O louva-a-Deus é o gladiador individual, projetado para caçadas rápidas e precisas. As formigas são as estrategistas coletivas, capazes de transformar fraquezas individuais em vitórias coletivas. No fim, não importa a habilidade do caçador. Contra um enxame, ele inevitavelmente sucumbe. É a clássica lição da natureza. A união vence a força isolada. Mas afinal, quem é o verdadeiro vencedor dessa disputa? A resposta depende do contexto. Nos confrontos individuais, especialmente contra formigas pequenas, o louva-a-Deus leva vantagem com folga. Seus reflexos, sua visão e suas garras o tornam um predador quase perfeito. Já contra a formiga titã, o resultado é incerto. Em alguns duelos, o caçador triunfa. Em outros, o veneno da titã sela seu destino. Mas quando falamos de batalhas em grupo, o quadro é definitivo. O louva-a-Deus pode resistir a 1, a 10, talvez até algumas dezenas, mas diante de centenas, não há estratégia individual que resista. O exército de formigas prova que, na natureza, a força da união pode derrubar até guerreiros lendários. Esse combate mostra duas faces distintas da evolução: a precisão individual do caçador solitário, a cooperação implacável das combatentes coletivas. Ambas funcionam. Ambas são extremamente eficientes, mas em cenários diferentes. O louva-a-Deus é um mestre da emboscada, a encarnação da luta individual pela sobrevivência. Já as formigas são a prova viva de que a natureza recompensa a cooperação, transformando pequenas combatentes em exércitos imparáveis. No fim, essa rivalidade não é apenas espetáculo de sobrevivência. É também uma lição sobre como a vida encontra múltiplos caminhos para prosperar. O louva-a-Deus continua reinando como caçador solitário. As formigas continuam expandindo seus impérios subterrâneos. Cada um, à sua maneira, segue desafiando a morte e garantindo seu espaço no equilíbrio da natureza. E agora eu pergunto, na sua opinião, quem é o verdadeiro campeão dessa batalha? O guerreiro solitário ou o exército unido?